quero que você abra a palavra de Deus no livro de Marcos, o apóstolo Marcos, e a partir do versículo 3, eu quero ler para você, amém? Você acompanha na sua Bíblia, ou aqui atrás, não importa, mas importa que você fique atento à palavra de Deus, amém? A partir do capítulo 3, capítulo 4, perdão, a partir do versículo 3, perdão, verdade, pastora. Então vamos lá. A parábola do semeador. Essa parábola é uma ilustração, amém? Uma ilustração que Jesus fez para os seus discípulos e para toda a multidão que o cercava em relação ao reino de Deus. Mas eu quero ler. E a partir do versículo 3 diz assim: ouvi, quem falou? Jesus. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra parte caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porém, não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte dessa semente caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não puderam dar fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, e produziu a 30, outra a 60 e outra a 100. E disse-lhes Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E pulando lá para o 14, Jesus completando, explicando a parábola. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, porém não têm raiz em si mesmas, antes são temporais, ou seja, passageiras, depois sobrevindo tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo a abandonam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, as quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Uma a 30, outra a 60 e outra a 100 por um. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Amados, essa parábola ela tem um conteúdo muito profundo, né? Porque ela por si só ela traz um contexto muito importante. E eu quando estava em oração, pedindo, né, ao Senhor que me desse, né, uma direção de uma palavra que eu deveria vir a ministrar aos nossos corações, o Senhor me trouxe essa parábola do semeador. Na verdade, o Senhor me trouxe essa passagem, essa parábola há umas 3 semanas atrás. É uma parábola muito conhecida. Eu falei: Senhor, se for da sua vontade que eu ministre, amém. E eu até imaginei, eu falei assim, como espiritual mesmo, alguém vai ministrar, mas ninguém ministrou. Porque era para mim ministrar essa palavra. E essa parábola, ela traz uma interpretação, uma analogia da maneira que nós recebemos a semente, a palavra de Deus em nossos corações. Essa analogia ela é muito profunda e eu quero que nessa noite você faça uma reflexão de como você tem recebido a semente, a palavra que é liberada nesse altar em seu coração. Porque essa palavra, essa parábola, ela tipifica 4 tipos de solos. E durante, né,
ministração dessa palavra, você vai compreender que são 4 tipos de pessoas. Os solos, eles tipificam o quê? O nosso coração. E embora a mesma semente seja lançada, ela não produz o mesmo efeito nas pessoas. O efeito, ele é distinto. Por quê? Porque vai depender de como está o solo do teu coração, em como você vai se apropriar dessa palavra, como você vai guardar essa palavra, cuidar dessa palavra. Porque, amados, a palavra é poderosa, mas a maneira que você recebe ela, o solo que você tem sido para essa palavra, que vai determinar o resultado e o poder dela na sua vida. Amém? E Jesus, ele começa em Marcos 4:3 com uma ordem, com uma direção: ouçam, ou seja, estejam atentos. O semeador saiu a semear a sua semente. No versículo 4:3, ou seja, o semeador, enquanto está semeando ele sai a semear a semente. A semente é uma só. Eu quero que vocês prestem atenção. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E quem veio e a comeu? As aves. Ou seja, as sementes nem tiveram tempo de germinar. Elas mal caíram no solo e as aves a comeram. E as sementes por si só, então, elas morreram. Elas não cumpriram o propósito. O 5, e Jesus continuou. Outra parte caiu em meio às pedras, ou seja, o terreno era pedregoso. Aquela semente agora ela até germinou, porém não havia terra, aquela semente, ela não conseguiu permanecer. Por quê? Porque não havia raiz. Ela caiu sob pedras, o terreno era ruim, o solo não era bom. Então o que aconteceu? O sol nasceu e queimou aquela semente. E aquela semente, mais uma vez, morreu. E a terceira parte dessa semente, no versículo 7, mas eu quero que você se atente. A primeira parte da semente foi o quê? Comida pelas aves. A segunda não tinha raiz, por mais que ela tenha germinado, ela não conseguiu crescer, se desenvolveu. E o sol a queimou e ela morreu. Mas a terceira semente, agora Jesus diz que a terceira parte da semente caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram a planta, de forma que não deram fruto. Ou seja, agora a parte dessa semente, ela nasceu, ela cresceu, porém os espinhos impediram que ela viesse a frutificar. Ela se tornou o quê? Uma semente, uma planta infrutífera. Os espinhos impediram que o crescimento fosse cumprido e ela viesse a frutificar. E no versículo 8, a quarta parte, essa parte sim, a semente caiu numa terra fértil, num solo bom, e ela cumpriu o seu propósito, ela cresceu, ela multiplicou a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém? Então, o versículo 10 vai dizer o quê? Eu nem li, mas o versículo 10 vai dizer o quê? Jesus estava pregando, no começo eu falei para uma multidão e para seus discípulos. Agora a multidão foi embora, se dispersou. E Jesus ficou somente com os discípulos. E ali, quando Jesus ficou somente com os discípulos, aqueles discípulos começaram o quê? A indagar, a questionar, porque eles não haviam entendido o quê? A explicação daquela parábola. Agora imagina você, se os discípulos não entenderam, que se dirá a multidão? Com certeza, aquela multidão foi embora sem entender nada. Mas Jesus queria trazer a revelação daquela parábola aos discípulos. E Jesus agora explica novamente aquela parábola.
mas por meio da revelação. Jesus é claro, é sucinto, e ele começa a dar nomes, ele começa a classificar as pessoas, e ele começa a trazer a revelação dos solos, a maneira que aquelas pessoas recebem a semente, e a maneira que elas recebem o fruto que produz, o resultado daquela semente. E ele começa a explicar a partir agora do versículo 14. E Jesus começa, o que semeia, semeia o quê? A palavra. Amados, qual é a semente? É a palavra de Deus. Quem é o semeador? É aquele que leva, que carrega as boas novas. Eu aqui sou portadora das boas novas, então estou incumbida de semear a palavra no coração de vocês. Então eu tipifico a semeadora. Toda vez que uma pessoa sobe nesse altar, toda vez que um líder libera a palavra de Deus sobre a sua vida, ele tipifica o semeador do reino de Deus. Amém? Então vamos lá. Aí ele fala do primeiro grupo de pessoas, no versículo 15. O que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Agora Jesus, ele dá nome. Não é mais aves que comeram a semente. Quem roubou a semente foi Satanás. Jesus, ele dá nome, porque qual é o propósito de Satanás? É impedir que você receba a semente que está sendo liberada do altar e essa semente produza fruto no teu coração, porque ele sabe que a semente ela é extraordinária, ele sabe que a semente é poderosa. Então, amados, vocês têm que compreender que o culto é algo espiritual. A batalha, ela começa desde que você determina no teu coração estar no culto. Há uma guerra espiritual para que você não venha receber a palavra de Deus, receber a semente. Então, o que o inimigo faz? O que Satanás faz? Desde a tua casa, ele já tenta o quê? Impedir que você receba a semente. Dizendo que você está cansado. Ele traz até justificativas plausíveis. Ah, para quê? Você já vai no culto toda semana. Você está cansado. Para quê? Ficar na igreja, ir para a igreja, está chovendo. Ah, está muito calor. O inimigo sempre vai lançar na tua mente justificativas que até tem, que até são recebíveis, plausíveis, para que você te impeça de chegar à casa de Deus, de chegar aonde a palavra é semeada e liberada sobre o seu coração. A intercessão chega aqui 1 hora antes, travando uma guerra espiritual, para que você receba essa semente no seu coração. Então, amados, a todo tempo há uma guerra, para que você o quê? Não receba aquilo que já foi liberado sobre a tua vida. A semente é uma só, ela é liberada, mas infelizmente ela não germina e nasce e se desenvolve da mesma forma em todos os corações, porque, amados, esse processo ele depende de quem? Alguém respondeu. A missionária Kelly, de mim. Aquilo que te cabe, Deus não vai fazer. Então, a maneira que você recebe essa semente vai depender de você. As primeiras pessoas que Jesus fala em que a semente ela é roubada por Satanás. O que Satanás faz? Aí você vem, você chega, mas o teu corpo está aqui, mas a tua mente não está. Satanás, ele traz o que? As distrações. Amado, você tem que entender, chegar no culto com reverência, com temor. Não conversa, não bate papo, não pega no celular, não beba água. Quer beber água, bebe antes da palavra. Quer ir no banheiro, vai antes da palavra. Por quê?
sua vida. Você precisa estar com os sentidos focados no altar. Com os olhos focados, a mente, os ouvidos. Mas aqui que o inimigo faz? Um se levanta, já tira a tua atenção. A criança chora, já tira a tua atenção. Você não traz Bíblia, vê no celular que é prático. Aí tá cheio de notificação de WhatsApp, aí você quer pegar e quer ler a mensagem. E a mensagem sendo liberada aqui. Aí quando tu vai ver, tua mente está lá na casa pensando na conta que tu tem que pagar amanhã, pensando na comida que tu tem que fazer. Quando a tua mente volta, meu irmão, a mensagem até acabou e você nem entende que foi ministrado. E olha que eu ainda estou no primeiro grupo. Aí o que acontece? Vem para culto, vem para seminário, mas não muda nada. Por quê? Porque a palavra que transforma, ela não nasceu, não germinou, não cresceu dentro de você. Ela se perde. Você vai embora da mesma forma que você entrou. Porque Satanás, ele é o quê? Você acha que Satanás, ele está brincando? Ele não está, não. Ele está todo o tempo para os comandados dele. Vai lá, rouba a semente de ciclano, de fulano, de beltrano. O propósito dele é esse. Ele veio para roubar, matar e destruir. E quem falou de Satanás? Foi eu não, está na palavra. Jesus disse, quem rouba a semente é Satanás. Então, amados, não se distraia. Se você está vendo que a tua mente não está aqui, que a tua mente está vagueando, o que você faz? Coloca a mão na tua cabeça, está com vergonha? Não bota então, repreende. Porque, amados, eu entendo, às vezes eu sento aqui, eu estou cansado, o sono vem. Eu acordo 5:30 da manhã para orar. E eu falo mesmo, mas eu boto a mão na minha cabeça, eu falo, está repreendido em nome de Jesus. Pensamentos voltem agora. Eu faço guerra espiritual contra mim mesmo, contra o cansaço. Igual a missionária Valquíria faz o tempo todo, ela está com a mão na cabeça, repreendendo sono, cansaço. Ela acorda 3:30 da manhã, gente, para orar e trabalhar. Aí no versículo 16, e da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários, não permanecem, desculpa. Depois sobrevindo a tribulação, perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Jesus agora explica a segundo solo, o segundo tipo de pessoa. Essa analogia, essa palavra, essa comparação, eu estou trazendo para dentro da igreja, para nossas vidas. E eu quero que você faça a reflexão de qual solo você tem sido, amado. Para que você não permaneça sendo esse solo para a palavra de Deus, desqualificando o poder da palavra de Deus, porque essa semente é poder. O apóstolo Paulo disse, eu não me vergonho da palavra de Deus, porque ela é poder de transformação para aqueles que nela creem e se apoderam dela. Se você não crê e se apoderar dela, meu amado, você vai viver cativo, aprisionado. Porque você não se apropriou do poder que há na palavra de Deus. Ela que te transforma. É de dentro para fora, amado. Não adianta você querer transformar o teu redor se dentro de você ainda não foi transformado. É de dentro para fora. A transformação começa dentro de você. E quando ela começa a transformar, as pessoas ao redor notam a sua transformação. E o Espírito Santo de Deus começa a transformar o ambiente por causa de você. A gente está vivendo o ano ali, 2024, amplitude. Deus não quer somente ampliar o templo, não. Deus quer que nós venhamos viver essa palavra profética também na nossa vida espiritual, amado. Mas se você não for impartido e capturado por essa palavra, ela vai ser somente uma palavra. Assim como a Bíblia, a palavra, a semente. Se o seu coração não capturar a essência, a verdade, ela vai ser como um livro qualquer, meu irmão. Então depende de quem? De mim.
Eu quero que você saia daqui bem convicto dentro do teu coração, que a semente tem sido liberada nesse altar constantemente. Se você ainda sente que precisa ser transformado, não vive a transformação, a culpa não é de quem ministra a palavra, a culpa não é do Espírito Santo, a culpa não é de Jesus e nem muito menos da palavra, a culpa é sua. Você tem sido negligente com a semente que tem sido lançada no teu coração. 16, e da mesma forma, já li, né? Ou seja, esse grupo de pessoas, elas recebem a palavra. Elas recebem com alegria. Porém, elas não têm raiz. A pessoa vem para o culto, recebe uma palavra, se enche de encorajamento, porque aqui a semente o quê? Ela nasce. Mas ela não se desenvolve. Por que ela não se desenvolve? A pessoa vem, recebe uma palavra, sai daqui, não, agora vai. Agora eu vou mudar, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou largar, agora eu vou renunciar. Mas, amado, quando ela começa a descer a escada, que ela pega o Uber ou pega o ônibus, que ela chega dentro de casa, que ela vê a realidade que ela vive, ela desanima. Sabe por quê? Porque o solo não tem raiz. Você não está enraizado pela palavra, você não ora, você não medita na palavra, então a palavra não encontra morada dentro de você. Aqui você é animado, oh não, vou fazer, vou acontecer. Mas quando chega em casa, que você vê a circunstância, você desiste. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que se mostra fraco no dia da sua tribulação, da sua angústia, Provérbios 24, 10, pouca, pequena é a sua força. Você não tem força, você está desanimado, você está frio, porque você não busca intimidade com Deus. Você vive de culto em culto, de seminário em seminário. Amados, isso te fortalece sim, mas isso não faz você permanecer na presença do Senhor Jesus. O que faz você permanecer é a tua intimidade com a palavra, a tua intimidade com Deus. É você ter essa palavra enraizada no teu coração. Porque quando o problema chega, aí o que a maioria faz quando não tem raiz? Abandona a palavra. Ah não, pastora, quando eu não era convertido, parecia que estava melhor do que está agora. Todo mundo se levanta contra a minha vida, todo mundo, claro, amados. O que o inimigo vai querer fazer? Ele vai se levantar, se opor. Se você não apresentar resistência, você vai continuar para onde? Você vai voltar para onde? Para o vômito da onde que Deus te tirou. Que é isso que acontece. É isso que acontece. Porque, amados, problemas você vai continuar tendo. Agora, ou você decide enfrentar os problemas e vencê-los em Cristo Jesus, ou eles vão continuar te vencendo. Amém? Então vamos lá. O terceiro tipo, e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, as quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, o engano das riquezas e ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Ou seja, aqui no versículo 18 e 19, é que eu vou falando, 18 e 19, aqui a palavra, a parte da semente, essas pessoas, elas já recebem a semente, elas ouvem a palavra. A semente até cresce. Só que quando ela vai chegar no estágio da fruto, os problemas, os anseios da vida sufocam ela. Ou seja, você ainda não consegue priorizar a Deus na sua vida. Você até tem um aparente crescimento, uma aparente transformação, mas quando as coisas apertam, porque o inimigo sabe pressionar a gente, aí o que a gente faz? A gente desiste. A gente está mais preocupado em conquistar, em fazer, do que ser aquilo que Deus deseja que a gente seja. Na verdade, esse grupo de pessoas ainda estão seduzidas pelo mundo. Elas ainda não conseguem ser governadas pela vontade de Deus. Então elas continuam ainda,
elas não conseguem frutificar, porque elas até conhecem um pouco da palavra, mas a vida delas não testemunham o poder dessa palavra. Porque, amado, vocês estão cansados de saber, você não é medido pelo que você sabe, mas pelo que você vive. E o teu testemunho fala mais do que 1000 palavras. O que é frutificar? É você repartir essa semente que está sendo liberada sobre a sua vida. É você ser um testemunho vivo dentro da tua casa. É você ser testemunho na escola, na faculdade, na sua família. Não adianta você crescer, aprender aqui e chegar lá fora você não frutificar. Essas pessoas, o que acontecem? Elas caminham, elas crescem, mas quando chega aqui, elas retrocedem, elas estagnam. Porque não foi assim com o povo do Egito. Eles viveram debaixo de uma promessa. Haverá um libertador que vai tirar eles com mão forte da terra do Egito, da terra da escravidão. E eles foram, viveram os milagres, os sinais, os prodígios. Só que chegou um determinado momento, eles estagnaram. Eles tiveram saudade da terra que eles deixaram para trás. E muitas vezes nós somos assim. A gente começa a crescer, mas o nosso pensamento, o nosso coração ainda está no mundo. Então, quando a gente chega nesse ponto, que Deus vai te requerer algo mais, que você vai ter que renunciar a algo mais, você retrocede. Aqui não. Então, você não sai do lugar, você não frutifica, você não consegue dar continuidade, você interrompe o processo da transformação, a obra de cruz, a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque você impede isso, porque você não quer renunciar. Amados, entenda, sem renúncia não há transformação. Para que o novo de Deus chegue, o velho precisa sair. Você precisa ser influenciado por essa palavra. Essa palavra precisa influenciar os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas ações, porque senão nós vamos continuar sendo o quê? Ineficazes. A gente vai continuar o quê? Vivendo uma vida não segundo aquilo que Deus projetou para nós, mas uma vida cheia de embaraços e tropeços. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer o quê? Que a gente cresça, que a gente frutifique. Amém? Então, assim, vai chegar um ponto que Deus vai requerer de você um posicionamento, meu irmão. Um posicionamento. Vai ter um tempo mesmo que Deus vai falar, que o Espírito Santo vai falar para você, essa amizade não te cabe mais, esse lugar não te cabe mais. Você germinou, nasceu, está crescendo. Jesus quer que você dê frutos excelentes, provenientes da palavra de Deus. Mas vai ser necessário o quê? Eis que eu prossigo para o alvo. O que passou, passou, meu irmão. Para de olhar para trás, para de deixar aquilo que você deixou para trás. Eis que tudo se fez novo. Você precisa sair dessa estagnação e frutificar. Mas não. Ainda há restolhos ainda. Sujeira que a gente coloca debaixo do tapete. Lugares que a gente não deixa o Espírito Santo de Deus acessar. Ainda há prisões dentro de nós. Cativeiros dentro da nossa alma. E a gente acha que está tudo bem. Ah, pastor, eu já vou na igreja. Eu já vou, ouço a palavra. Entra mudo e sai calado. Mas Deus não é o propósito de Deus para a tua vida, meu irmão. O propósito de Deus da tua vida é que você seja um semeador da palavra de Deus lá fora também. Você precisa entender o teu propósito. Você precisa se enxergar como filho. Enquanto você continuar se enxergando como mais um dentro da igreja, o propósito não vai se estabelecer no seu coração. Você precisa entender a sua importância, a sua relevância no reino de Deus.
Porque, amado, quando você entende essa relevância, essa importância, tudo fica diferente. Tudo fica diferente. Você não vai deixar mais sentimentos roubar a tua paz. Ah, amado, porque fulano e ciclano, amado, deixa fulano e ciclano para lá. Você quer Deus. É o que eu mais falo. Ah, porque pastora, porque fulano e ciclano. Eu, amado, ora pela pessoa e vai buscar o Senhor. Gente, não permita que nada roube o prêmio da tua vocação. Qual é a tua vocação? A eternidade. Para de perder tempo com aquilo que não vale teu tempo. Para de dar valor àquilo que não recebe, você não merece ser valorizado por você. Para, gente. A gente vive num tempo difícil. Um tempo que o evangelho tem que ser pregado para quem já ouviu a palavra. Porque, amado, há mais resistência naqueles que já ouviram do que aqueles que nunca ouviram. A resistência é muito grande. Por quê? Porque nós não queremos ser doutrinados, ensinados, corrigidos. A gente acha que sabe tudo. Aí o que acontece? A arrogância entra. O orgulho se estabelece e o engano permanece. É isso que o diabo quer, que você fique enganado dentro da casa de Deus. Quem ganha com isso é ele. E quem perde somos nós. E o quarto tipo de pessoa. Gente, esse solo é um solo fértil. É um solo que o Espírito Santo de Deus quer que eu e você sejamos. Ele quer que nós nos tornemos esse solo. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. E dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amado, há algo tão extraordinário nessa terra. Há uma graça tão grande sobre essa terra, amado. Que tudo que a pessoa pode ter muito, pode ter pouco. Mas eu tenho certeza que algo que não falta é a presença. A gente vê a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa. A gente vê a fidelidade, a bondade de Deus. E às vezes a pessoa passa pela escassez, pelo vale. Mas aquela pessoa está sempre com um sorriso, com um abraço. A pessoa não murmura. Não vive envolvida em rixa, em contenda, em dissensão. Amado, gente. Quando a palavra de Deus, ela nasce, quando você se torna esse solo fértil, e a palavra nasce, sabe quem morre? Você. A inveja morre, a fofoca morre. Xagalabagala súbia. Você morre todos os dias para o seu eu. A falta de perdão morre. Você para de perder tempo para ir para a rede social, se justificar, falar. Gente, que perca de tempo, vai ler a Bíblia. Vai meditar na palavra. Deixa de perder tempo o dia todo vendo Netflix, vendo dorama, vendo não sei o quê. Vai ler a palavra, gente. Gente, essa palavra é poderosa, essa semente, ela tem poder. Pastora, eu não posso ver um filme? Pode. Mas você vê 90% do teu tempo é filme, é série. Entre uma sai em outra. Gente, eu não vejo série. Eu fui liberta disso. Glória a Deus. Que eu já era crente e via série. Gente, aquilo rouba teu tempo, porque você vai entrar num capítulo, num outro. Deus me livre. Eu não vejo, gente. Não vejo. A gente se perde. A gente é um povo que muito facilmente se distrai. O Instagram, se você pegar, quando tu vai ver, já se passaram horas. Aí o que eu faço? Eu começo a olhar as mensagens e eu estou olhando o relógio. Hoje eu fui atender uma pessoa no telefone, eu estava orando, meditando na palavra. Eu atendi porque eu vi que era emergencial. Eu falei, estou estudando a palavra. Só que a gente se perde. Quando eu fui ver, já tinha meia hora. A pessoa necessitava ouvir a palavra? Sim, eu investi meu tempo com ela. Estou semeando a palavra de Deus. Mas a gente se perde, se deixar a gente fica o dia todo, irmãos. Assim somos nós. A gente não tem equilíbrio sobre o nosso tempo. Hoje,
A maior nossa dificuldade é equilibrar o nosso tempo, mas Deus quer o quê? Que a gente seja essa terra fértil, que a gente frutifique. Porque, amados, qual frutos você tem produzido na tua vida? Não estou falando de frutos da carne, não. Eu estou falando de frutos derivados da palavra de Deus. Jesus estivesse observando você agora. Qual frutos você teria para apresentar a Deus? Você se lembra daquela parábola da figueira? Que Jesus procurou fruto nela e não tinha? Jesus a todo tempo está procurando em nós o quê? Fruto. 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 Jesus te chamou para frutificar. Jesus não te chamou somente para você entrar e sentar nessa cadeira, para você botar uma roupa bonita. Não. Jesus te chamou para frutificar, Monique. Jesus te chamou para frutificar, Sabrina. Lidiane. Jesus te chamou para frutificar, Marjorie, Carla, Diana. Todos nós, Jesus chamou para frutificar. Agora, essas pessoas que se tornam esse solo precioso, que recebe a palavra, elas são perfeitas? Não, meus amados. Mas são pessoas que se entregam. São pessoas que renunciam ao seu eu. São pessoas que matam, se for necessário, um leão por dia. Porque, amados, às vezes há gigantes dentro de nós. Leões que a gente precisa matar de fome em vez de alimentar. E a gente, por falta de ignorância, a gente alimenta. A gente alimenta o ressentimento no nosso coração. A gente alimenta a raiva. E quem se fortalece são os leões que nos comem por dentro. Lembra que eu falei de dentro para fora? Se você não deixar a semente nascer, germinar e crescer, o que vai crescer dentro de você é a maldade. Porque, amado, ninguém é bonzinho não. Tudo que é bom, que habita em mim, vem do Senhor. Jesus disse, não há um justo, um bom sequer nesta terra. O único bom está no céu. Então toda a bondade que há em mim e você vem de Deus. É produzido pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas que se tornam esse solo fértil, elas frutificam. Toda semente que é liberada, ela não fica querendo falar para o irmãozinho, é para tu não. Ela recebe dentro dela. E fala, é para mim. Vocês entendem isso? Nós precisamos estar concernentes, gente. Despertos sobre a realidade do reino de Deus. Essa parábola Jesus trouxe para nós. Eu estou trazendo para nós, a igreja. E eu quero que realmente você se reflita. E pergunte no seu interior. Deixe o Espírito Santo de Deus. E pergunte qual solo você tem sido para essa semente. O inimigo tem roubado a semente de você. Você tem permitido a semente ser sufocada pelos problemas, pelos anseios da vida. Você tem dificuldade de renunciar, de entregar. Você está estagnado, entra ano e sai ano e você não sai do lugar. Nada muda. Ou realmente você tem frutificado, vendo frutos ao teu redor. Eu fico feliz, gente, quando a pessoa chega para mim e fala assim, pastora, Deus está movendo. Gente, não tem alegria maior. Não tem alegria maior de a gente ver que as pessoas estão rompendo, porque a glória não é nossa, a glória é do Senhor. Mas a gente vê que as sementes estão nascendo. Jesus quer gerar dentro de você a semente. Essa semente é poderosa, ela é extraordinária, meu irmão. Ela vem de um grau excelente. Ela não precisa de fertilizante, ela não precisa de agrotóxico. Ela só precisa de um coração entregue, de um coração disposto, de um coração que entende quem é em Cristo Jesus. De um coração que entende que foi chamado como filho. Você é filho de Deus. Para de se contentar, amado, com as migalhas. Para de vender a sua identidade de filho por nada, pelos enganos e engodos de Satanás. Permita que essa semente, ela flua dentro de você.
A palavra de Deus diz que do nosso interior fluirá mananciais de água viva. O Senhor quer que você seja uma fonte, remédio para aqueles que te cercam, para aqueles que estão sem esperança, na angústia, desesperados, oprimidos, coisas iguais ou maiores. O Senhor incumbiu você e eu de fazer. Mas você precisa deixar isso ser gerado dentro do teu coração. Ser gerado dentro de você. Por causa disso que o salmista falou o quê? Eu guardei a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. É um convite, guarde a palavra no teu coração para que você não viva em pecado, irmão. Amém? Então, amados, nessa noite eu quero que realmente vocês se permitam ser essa terra. Você não precisa de mais nada. Tudo que você precisa, Deus tem para você. Tudo que você precisa, estar aqui. Está aqui. Essa é a semente mais poderosa da terra. Essa é a semente que pode mudar e transformar o teu interior. Essa é a semente que pode fazer de você uma nova criatura. Essa é a semente que pode fazer aonde abunda hoje o pecado, superabunda a graça de Deus. Essa é a semente que pode, no lugar da vergonha, colocar honra. Essa semente que pode fazer amontoar brasas de água viva sobre a sua mente, sobre a sua cabeça. Essa é a semente. Então, amados, não despreze essa semente. Amém? Que você seja essa terra boa, frutífera, pela autoridade do nome de Jesus. Amém?